Você já reparou como conflitos intraestatais se tornam cada vez mais relevantes no cenário internacional? Eu sou Marina Morales Jorge, curso a quarta fase de Relações Internacionais na UFSC e no episódio de hoje, da série Crises e Conflitos, iremos abordar o conflito de Lesoto de 1998 como exemplo de guerra contemporânea e do crescente movimento de transnacionalização das crises domésticas. Lesoto é um país pertencente à África Austral e totalmente cercado pelo território sul-africano, apesar de ser separado dele por cadeias montanhosas inóspitas. Ainda assim, essa característica geográfica peculiar o torna dependente de outro país para acesso ao mundo exterior. Lesoto tem uma população de cerca de 2 milhões e 100 mil habitantes, com uma composição étnica dividida entre a maioria Basoto, seguida por uma minoria Zulu e uma pequena comunidade europeia. O terreno acidentado, bem como a terra arável limitada e os padrões climáticos imprevisíveis, tornam o desenvolvimento nacional de infraestrutura e de produtividade agrícola difícil. Além disso, a dependência econômica de Lesoto à África do Sul, tanto referente ao emprego quanto ao comércio, gera vulnerabilidades a flutuações econômicas externas e políticas do país vizinho. A principal riqueza natural da região é a água, o que gera grande interesse por parte da nação sul-africana. A nação, como uma monarquia constitucional, possui um rei, que exerce o papel meramente cerimonial, e um primeiro-ministro, que atua como chefe de governo e comandante das Forças Armadas. Por sua vez, o parlamento, de natureza bicameral, é formado pela Assembleia Nacional e pelo Senado. Desde o fim do Protetorado Britânico, em 1966, a jornada de Lesoto como país independente enfrentou grande instabilidade, sujeito a frequentes mudanças de governos e agitação política. A corrupção e as instituições frágeis minam a confiança pública sobre o aparato estatal. É em 1998 que o conflito sobre análise tem início, durante o período de eleições parlamentares no país. A partir da vitória de 79 das 80 cadeiras pelo partido recém-formado Lesotho Congress for Democracy, surge questionamento da credibilidade dos resultados por parte da oposição. Diante do impasse do território nacional, a África do Sul é chamada para mediação na resolução da disputa, que cria uma auditoria composta por representantes sul-africanos, bem como da Botsuana e do Zimbábue para avaliar a possibilidade de fraude eleitoral. Contudo, a incapacidade da comissão de chegar a um resultado, diante da falta de clareza nas evidências disponíveis, levam a conclusões vagas e contraditórias, escalonando as tensões já elevadas. Ao segundo semestre de 1998, eclode um motim pela oposição no principal quartel do exército de Lesoto, em Maseru, a capital nacional. É em resposta a esse cenário que o então primeiro-ministro Pakalita Mosisili escreve aos chefes de Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, nomeadamente África do Sul, Botsuana, Moçambique e Zimbábue, requisitando uma intervenção militar em Lesoto. Contudo, a entrada apressada de tropas estrangeiras lideradas pela África do Sul, sem autorização prévia do Conselho de Segurança da ONU, inflamam o conflito, transformando uma crise local moderada em um cenário de guerra urbana. A legitimidade da intervenção começa a ser contestada por observadores internacionais, que passam a questionar os verdadeiros motivos possíveis para a atuação da potência regional sul-africana, como a garantia da exportação de água por Lesoto e a manutenção da balança de poder regional. Antes de partir para uma análise crítica do conflito, é fundamental deixar alguns conceitos teóricos das relações internacionais frescos na memória. A ideia tradicional da guerra, fomentada por Karl von Clausewitz ao final do século XVIII, consiste na utilização da força física como meio para impor a vontade de um Estado sobre outro, através do desarmamento do oponente. Guerra é considerada, para o autor, a continuação da política por outros meios. Trata-se de uma definição com enfoque sobre conflitos interestatais de Estados soberanos, travados entre forças armadas regulares e organizadas em um campo de batalha definido. Contudo, frente a um cenário contemporâneo cada vez mais complexo, a literatura acadêmica vê a necessidade de uma definição mais ampla para conflitos internacionais. É dentro dessa lógica que o cientista político Kalev Rosti considera a mudança na natureza das guerras pós-Segunda Guerra Mundial. Em sua obra The State, the War and the State of War, vai dizer: o prêmio não é o território, os recursos, a coroa ou os direitos à navegação.
é o estabelecimento e controle de um tipo particular de Estado. As guerras são sobre a condição do Estado, governança e o papel e status das nações e comunidades dentro dos estados. Diferentemente de antes de 1945, com as guerras institucionalizadas da era napoleônica ou as guerras totais das grandes guerras mundiais, as guerras de terceiro tipo vão ser conflitos que partem de crises intraestatais, domésticas e relacionadas à condição do Estado como instituição. Nessa dinâmica, a falta de padronização do combate é característica. Os enfrentamentos deixam de tomar parte em campos de batalha bem delimitados e passam a invadir a vida cotidiana das cidades. Os atores envolvidos deixam de ser constituídos por campanhas militares ou unidades de exércitos regulares, uniformizados e divididos em uma hierarquia bem estabelecida. Passam, assim, a envolver milícias, grupos insurgentes e até mesmo civis armados. Nesse viés, a distinção entre as parcelas populacionais combatentes daquelas não combatentes se dissolve. Qualquer civil pode ser considerado alvo legítimo ou potencial inimigo, simplesmente por sua identidade social, política ou étnica. Esse contexto perigoso cria brechas para a violação sistemática de normas de guerras do sistema internacional, pondo em risco os direitos humanos das populações envolvidas. Por fim, a transnacionalização de conflitos intraestatais implica no envolvimento de atores externos sobre questões domésticas de um país. A intervenção de países vizinhos, atores não estatais e potências relevantes no cenário internacional complexifica a questão, conforme a entrada de mais partes envolvidas ampliam a disputa de interesses. Assim, nas guerras de terceiro tipo, mudam-se os propósitos da guerra, o papel dos civis, e cria-se uma dinâmica essencialmente desinstitucionalizada. O conflito de 1998 em Lesoto se encaixa perfeitamente nessa definição teórica de guerras contemporâneas. O que desponta a crise é, fundamentalmente, fruto da fragilidade das instituições estatais do país, agravada pelo histórico de instabilidade política desde sua independência e pela contestação da credibilidade do processo eleitoral. Os objetivos das partes envolvidas, mesmo as estrangeiras, contemplam principalmente a estrutura governamental interna de Lesoto e não objetivos tradicionais, como a conquista de territórios. A falta de padronização também foi característica nesse caso. O combate tomou forma pelo enfrentamento de tiros nas ruas de Maseru, levando a saques e incêndios em lojas e escritórios da capital. As partes combatentes envolvidas partiam desde tropa dos atores externos envolvidos, dos partidários do governo de Lesoto e de seus opositores, até grupos de civis armados. A infração de direitos humanos, tanto pelas tropas nacionais como por agentes externos, ficou claro pelas alegações de uso excessivo da força, assassinatos extrajudiciais por forças de segurança e dezenas de civis mortos ou feridos. A atuação de atores externos, liderados pela África do Sul e com o ator não estatal da SADC como pano de fundo, foi controversa. Considerando os níveis de baixas entre soldados e civis, a intervenção não envolveu o uso mínimo de força, um pré-requisito para forças de paz segundo o sistema onusiano. Assim, o envolvimento estrangeiro no conflito apenas agravou a situação. Portanto, o conflito de Lesoto tratou-se de um exemplo claro de guerra de terceiro tipo. Em Lesoto, a guerra deixa de ter a ideia clausewitziana de continuação da política por outros meios e passa a ser a política em si, seja pelos atores nacionais de partidos opositores disputando pela organização da estrutura estatal do país, seja pela atuação da África do Sul, que utiliza do conflito para reafirmar 1. Sua influência sobre o país Basoto e 2. Sua posição de poder como líder regional da África Austral. Nessa disputa por interesses políticos, a consequência é clara: a emergência de uma guerra urbana marcada pela violência indiscriminada contra civis e pela completa desconsideração pela questão humanitária. Obrigada por assistir. Acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.